Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de lives. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos o prazer de receber a Giovana Regra, que é a nossa ex-aluna. Ela já até entrou aqui. Enquanto ela vai entrando, ela já vai entrar. Deixa ela dar o ar da graça e aí a gente fixa o título. Oi, Gi! Oiê! Seja bem-vinda, amore! Enquanto você conversa com a gente, eu só vou fixar aqui o título da nossa live. Sejam bem-vindos. Tá frio aí ou tá quente, Gi? Aqui a gente tá no outono, então de manhãzinha tá começando aquele friozinho e à noite também. Começou o outono já aqui. Já tá mais friozinho, então. Já. Aqui tava um calor absurdo, né, gente? Eu Começou uma ouvi. chuva e deu uma refrescada, né? Porque senão a gente tava perdido. Eu ouvi. Gi, pode falar, Gi. Não, eu falei que minha mãe me fala, gente, tá muito quente aqui. Meu Deus, a gente não tá aguentando. Tá difícil de aguentar mesmo, né? Mas vamos que vamos. Bem, gente, eu acho que o pessoal tá entrando, já temos 31 pessoas. A Epira já entrou, Marcelo, nossos alunos, sejam bem-vindos. Nós temos hoje uma prata da casa. Eu acho que hoje vai ter bastante colegas, né, Gi? Já mandei pra todo mundo. Que bom, que bom. Gente, estamos aí na nossa quarta live, né? Hoje com a Giovana, nossa ex-aluna. Temos o prazer e eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa moderação. Obrigada. Tenho certeza que todos os professores queriam estar aqui, mas eu falei, não, deixa eu, vai. Giselinha, Então, né? eu agradeço, com certeza, agradeço muito a oportunidade. Essas lives, ela é em comemoração a esse evento, ao Dia do Fisioterapeuta. Espero que vocês, nossos seguidores da Fisiomac, estejam gostando. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Assim como a Camila falou ontem, só que agora de outro estado, né? Do estado do Colorado, em Denver. A Gi vai contar um pouquinho dessa trajetória assim mais inicial, né, Gi? Isso. Então acho que as temáticas são bem diferentes, porque a gente falou de trajetórias bem diferentes e hoje a gente tem aí uma quase recém-formada, vai. Exatamente, 2 aninhos já, né? Né? Seja bem-vinda, Gi. Seja Obrigada. muito bem-vinda, tá? Bem, pessoal, eu vou iniciar nosso bate-papo apresentando, então, o currículo da Gi. Né? A Giovana Regra, ela se formou em 2018 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mackenzista. Atualmente ela vive em Denver, né? Ela tem a moradia em Denver, estado do Colorado. E assim que ela chegou, ela já deu início a todo o processo dela de validação do diploma para exercer a profissão de forma legalizada nos Estados Unidos. Essa validação hoje que ela já fez, que ela vai contar um pouquinho pra gente, já é equivalente ao doctor nos Estados Unidos. Então, o degree que ela conseguiu, né, já é equivalente ao doctor. E aí, em conjunto disso, ela fez o curso de doula para parto, né, e pós-parto. Por isso que a gente está nessa conversa aqui. Eu vou dar uma segurada, né, galera, pra gente não falar de saúde da mulher. E ela está guardando agora a licença oficial para obtenção da licença, né, para trabalhar como físio no Colorado. Gi, seja bem-vinda, amore. Muito e como obrigada. maquinzista, né, eu não poderia não partir dessa pergunta. Eu queria saber de você, como primeira pergunta, o que a fisioterapia Mackenzie foi para você na construção dessa carreira internacional, né? Começou no Mackenzie? Como é que foi? Primeiro eu queria agradecer esse convite, é uma honra eu estar aqui representando, compartilhando um pouco da minha história, então muito obrigada a todos os professores, a vocês, enfim. Essa semana de live está sendo sensacional, eu acho que inspirando muito os alunos a ir atrás de sonhos.
Bom, então o que que é a fisioterapia Mackenzie para mim? Ela é um lugar de oportunidades, né? Eu falo, porque foi oportunidade de conhecer amigos que eu levo até hoje, oportunidade de conhecer professores maravilhosos, que eu não tenho, assim, nada para reclamar. Eles foram maravilhosos na minha vida acadêmica e também pós. Oportunidade de conhecer lugares novos, principalmente no Brasil, através de congressos que a gente foi dar pela faculdade, e oportunidade deles sempre me apoiarem 100%, principalmente desse meu sonho. Eu falo que o Mackenzie, a fisioterapia Mackenzie, ela foi uma ponte para eu estar aqui hoje. Então, eu devo muito aos professores, à coordenadora Denise na época, enfim. Então, para mim, Mackenzie é um lugar de oportunidades. Então, é isso que eu acho. E como que foi essa mudança do Brasil, Gi? Conta um pouquinho, desde a sua chegada, os desafios, os pontos bons, o que você tem para contar? Só contando o porquê de eu estar aqui, né? Então, em 2016, eu estava ainda na faculdade. Meu marido, na época namorado, ele veio para cá. E aí, no mesmo ano, eu vim visitar e a gente acabou gostando muito daqui. E a gente ficou noivos na época. E a gente decidiu, falou, por que a gente não começa a vida aqui? Não casamos e vamos tentar a vida aqui. A gente é novo, se não der certo, a gente volta para o Brasil. Eu falei, gostei. E aí eu falei assim, mas eu quero atuar como fisioterapeuta. Eu amo a fisioterapia, então eu quero seguir essa carreira. Então, eu comecei a pesquisar em grupo de Facebook mesmo, que foi onde eu encontrei um grupo chamado Fisio no Zewa. E lá, a moderadora do grupo, ela foi a pioneira, né, de vir para cá e realizar todo o processo. E ela explicava passo a passo o que tinha que ser feito e tudo mais. E aí, início em 2016, eu não esqueço até hoje. Tipo, na semana seguinte, eu já marquei uma reunião com a Denise e levei, tipo, uma folha com as matérias que provavelmente eu teria que cursar e tal. E a gente foi conferindo, ela foi me ajudando, conferindo uma por uma. E a gente falou, não, essa aqui provavelmente a gente vai ter você vai ter que fazer, essa a gente tem. E fora isso, eu tive que fazer mais horas de estágio. Então, a professora Etra, junto com a Suzy e a Denise, a gente conseguiu fazer com que eu fizesse um estágio extra. Então, nesse meio tempo, o Mackenzie me ajudou demais, demais, demais mesmo. Então, foi mais ou menos isso o porquê de eu estar aqui hoje, né? Essa decisão que eu tive. Então, esse processo começou no Mackenzie, né? Você acha que é importante esse relacionamento entre os professores? Porque você teve carta de recomendação, que começou na universidade, o próprio PIBIC, monitoria, os artigos publicados. Você acha que isso faz diferença na hora de você tentar alcançar uma carreira internacional? Com toda certeza. Qual que é a sua... Porque você... cair de cabeça em tudo que a faculdade te proporciona é a melhor coisa, não só para quem quer vir para o exterior, mas para quem quer ficar no Brasil mesmo. Você ter uma iniciação científica, um artigo publicado durante a faculdade, uma monitoria, participar de projetos de extensão, dos vários eventos que o Mackenzie faz, ir em congressos, que vocês, né, os professores, sempre incentivam a gente. Vamos lá, gente, vamos lá fazer projeto de extensão, vamos lá, vai em congresso, apresenta o seu trabalho em congresso. Eu acho que isso, você ser ativa na faculdade, eu acho que isso é muito bom para o seu pós-vida acadêmica. Então, isso me ajudou muito, tipo, 100%. Mas para frente eu vou explicar o porquê, mas me ajudou demais. Muito bom, Gi. E o que precisa para ser um fisioterapeuta americano, assim, visto para saúde, imigração? Quais têm sido, assim, os seus passos para atuar de forma legalizada no Colorado? Bom, então, vou explicar a primeira parte da validação do diploma rapidinho e depois da imigração. Eu vou explicar bem resumidamente, porque a gente fica aqui falando 2 horas. Quem se interessar mais pode me adicionar e eu explico direitinho. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um órgão que chama FCCPT.
Esse órgão, ele vai auxiliar no processo para equivaler o seu diploma ao degree do fisioterapeuta dos Estados Unidos. Então, qualquer imigrante da Índia, México, tem que enviar os documentos para esse órgão, FCCPT, e a partir disso, eles vão começar o processo de analisar, ver, você precisa fazer tal matéria, você tem deficiência nisso e tudo mais. Então, só contando rapidinho do meu caso, eu fiz a minha colação de grau, foi em janeiro de 2018, dia 9, acho que 2 dias depois eu já estava enviando todos os documentos, que eles precisam de histórico escolar, do diploma e acho que chama sílabus, né, professora? Aquilo que vocês sempre mostram no começo da disciplina, deu acho que 296 folhas, e eu tive que traduzir todas essas folhas, e aí eles analisam e falam, você vai ter que fazer tal matéria. Eles têm 3 formas de avaliação, CWT4, CWT5, CWT6. Pelo meu ano de formação, eu peguei a forma de avaliação mais difícil, que foi o CWT6, que é o que eles vão equivaler ao Doctor. Aí, quando chegou as minhas matérias, eu tive que fazer 11 matérias aqui. Muitas matérias falavam, gente, mas eu já vi isso na faculdade. Mas eu falei, vai ser bom, é uma língua que não é a minha língua mãe, né? É uma língua diferente. Então, eu fiz 11 matérias. Dentro dessas 11... 4 matérias eles chamam de General Education, que são matérias assim, física, psicologia, anatomia, humanas, eles falam, né, desse jeito. E as outras foram as matérias focadas em fisioterapia. Todas elas eu fiz online. Só uma que eu fui até a Kent State University, que é uma parceira de vocês, uma universidade maravilhosa. E lá a gente foi um dia fazer aula prática e também a prova final, que foi só isso. Bom, então você fez as matérias que precisa, aí você vai enviar novamente as suas notas e eles falam que você tem que tirar, a nota tem que ser maior que 75% para eles aceitarem, porque aqui eles falam A, B, C, D. Então a sua nota tem que ser A, B ou C, não pode ser D, senão você vai ter que refazer a matéria. Então, graças a Deus eu consegui. Então, eu enviei de novo para eles, né, as matérias. Para vocês terem noção, eu comecei a minha primeira matéria em maio de 2019 e terminei a minha última em fevereiro desse ano. E depois de 2 semanas, eu já estava com o meu que eles chamam de report, que é onde vai estar a Giovana de Lima Regra, o degree dela, ele é equivalente ao Doctor aqui dos Estados Unidos. Depois disso, eu já estou apta para fazer a prova da fisioterapia aqui. Aqui, eles têm uma prova que chama NPTE. Qualquer fisioterapeuta que se formar, seja americano ou seja imigrante, para exercer a profissão, eles têm que passar nessa prova. Então, que é o que agora eu estou estudando para essa prova, que ela é um pouquinho difícil. Ela consiste em 250 questões, múltipla escolha, e você tem que ter uma nota no mínimo de 600 de 800. Então, ela é um pouquinho mais complexa. Ela pega desde o básico até os casos clínicos cabeludos, né? Que a gente sabe. Então, é basicamente isso. FCCPT, você envia os documentos da faculdade, eles avaliam, você faz as matérias e faz a prova. No meio tempo disso daqui, tem alguns estados, aqui varia muito de estado. O estado da Califórnia e o do Texas, por exemplo, antes de você fazer essa prova do NPTE, você tem que ter um score, uma nota mínima do TOEFL, que é Eu ia te perguntar isso. É a nota mínima do TOEFL. O TOEFL, ele é uma prova para ver como é que está o teu inglês, né? Da proficiência da língua inglesa. Então, eles te dão uma nota mínima para você ser apta a fazer o NPTE. Os outros estados, eu acho que são os 4 estados, eu não estou me lembrando muito bem. Os outros, você não tem uma nota mínima. Você pode fazer, e aí você tem que enviar, e você enviou, você pode fazer a prova. Então, essa parte é basicamente isso da Físio. Então, Gi, deixa eu só recapitular. Então, você fez as disciplinas,
ok? Para você fazer as disciplinas, até a Nani falou que é muito caro esse processo. Depende de qual faculdade você for fazer. Mas eu acho que, pelas minhas contas, eu acho que eu gastei só de matéria foi uns US$ 7.000. Só de matéria. Tá. Porque essas matérias que eu fazia, mesmo que era online, eram matérias da grade da fisioterapia. Então, eu tinha colegas americanos, do mundo inteiro. Que estavam na mesma sala. Exato. Então, e são faculdades que falam aqui renomadas. Eu fiz na Kent, eu fiz uma que chama St. Augustine, eu fiz uma que chama Arcade University. Então, Gi, deixa eu tirar uma dúvida. Esse sistema online de algumas aulas teóricas já existe, então? Sim, já existe aqui. Para a própria turminha que está cursando. Exato. A vigente. Exato. Então, para você chegar nessa prova, você fez essas disciplinas. Isso. E aí você tem que ter um nível TOEFL, você não falou a nota. Ó, é assim, a nota que eles pedem, o total é 89 de 120. Só que o TOEFL ele é dividido em 4 partes, que é a parte do reading, que é múltipla escolha, o listening, que você vai escutar e você tem que responder, o speaking, que você tem que responder falando, e o writing, que você tem que responder, tipo, fazer uma redação. Só que em cada sessão, você tem que ter uma nota mínima, que eu acho que é 20 do reading, 20 e pouquinhos do listening, 26 do speaking e 24 do writing. Se você, por exemplo, eu atingi minha nota com 89, só que eu fiz 22 no speaking. Não, você vai ter que fazer de novo. Então, isso é uma coisinha bem chatinha também. Imagino, Gi. Então, agora você está aguardando essa prova. Eu estou estudando, comecei a estudar acho que em março para valer. Eu ia fazer agora em outubro, só que eu não estou me sentindo ainda confiante. A gente fala que tem que estar confiante para essa prova, porque ela é uma prova cara também. Essa prova, ela é $500 para você fazer. Se você não passar, de novo, $500. Então, a gente sempre fala, faça se você estiver confiante. E durante essa caminhada aí, eu encontrei pessoas maravilhosas do Brasil inteiro que também estão no mesmo barco que eu. Então, a gente estuda juntos e tudo mais. Então, é bem legal. E falando rapidinho também sobre o processo do visto, eu sou um pouquinho leiga nisso, então eu vou falar bem resumidamente. A fisioterapia, geralmente, vem para cá e pode aplicar para 2 tipos de visto, o EB2 e o EB3. E eu apliquei para o EB2. O EB2, ele tem 2 tipos. Eu apliquei para um que chama National Interest Waiver. O que é isso? O meu advogado, ele fez um projeto, tipo um plano, explicando para a imigração o quão seria benefício para a população americana ter a Giovana como fisioterapeuta. E perfeito. Tanto é que, linkando isso, eu precisei de muitas cartas de recomendação. Todos os professores, a partir do momento que falaram, professores, eu preciso de carta de recomendação, sem exceção, me mandaram com muito prazer cartas de recomendação. E, enfim. E esse ano, eu acho que mês passado, né, que eu te mandei uma mensagem para ela e para a Suzy, falando que eles tinham aprovado o meu visto. E eu fiquei, assim, chocada, porque tem muita gente com doutorado, mestrado que aplica para esse visto, e eu, com a minha bagagem da faculdade, que provavelmente que foi o que o meu advogado falou, Giovana, eles vendo os seus artigos publicados, o que você fez na faculdade, os projetos de extensão. Eu ganhei como melhor iniciação científica no meu ano e eu fui representar a fisioterapia num congresso pelo Mackenzie. Então, tudo isso, ele falou que provavelmente o oficial que leu o seu caso viu você com outros olhos. Então, eu fiquei assim, eu falo que até hoje eu não acredito que deu certo. Eu fico orgulhosa, porque na verdade eu já tô quase chorando, né, galera? Quem me conhece já viu que meu olho está marejando. Porque pra mim é um orgulho saber que toda a trajetória que a gente vem traçando desde a graduação pode projetar uma pessoa o futuro maravilhosa de uma pessoa. Como a Gi, né? Então, perfeito, Gi. Exato. Então é mais ou menos isso, esse visto. Perfeito. O advogado, ele vê o seu currículo, ele te dá dicas, tal. Então, eu posso depois, quem quiser, eu explicar mais um pouco do EB3, um pouco do EB2. Então é só me chamar. Mas é basicamente perfeito, Gi.
Gi, a Suzy fez uma pergunta, então eu vou antecipar o nosso roteiro, porque, gente, a gente construiu o roteiro, né? Giovana, Gisela... Eu tô aqui, ó, com o meu computadorzinho, senão eu vou me perder. Óbvio, né? Ô, Gi, a Suzy, ela fez a pergunta que a gente, em relação à adequação do currículo Brasil-Estados Unidos, né? Então, ela falou se existem similaridades, se existem deficiências, o que tem de semelhança e diferença, né, no currículo brasileiro para o currículo americano. Aí depois eu vou para o passo do físio nos Estados Unidos, tá, Gi? Tá bom. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Aqui. Bom, eu percebi, para ser bem sincera, que assim que eu recebi as matérias que eu tinha que fazer, e aí eu comecei a fazer as matérias que eram coisas que eu já tinha visto na faculdade. Então, para mim, Giovana, tanto é que a Nani, também ex-aluna do Mackenzie, e tá também fazendo, a gente conversa direto, fala, Giovana, como assim? Eu fiz essa matéria na faculdade, por que eu tenho que fazer de novo? A cinesiologia, a parte dos testes especiais, testes de força, avaliação, a parte de dermatofuncional na parte de úlceras. Eu tive uma matéria só de úlceras, que acho que durou 1 mês e meio, 2 meses. Eu falei, gente, eu vi isso na faculdade. Matérias, então, para mim, é muito igual, eu acho que a gente ainda tem mais como é que eu posso falar? Um pouco melhor que, por exemplo, a gente tem cardiopulmonar. Cardiopulmonar é um pouco diferente do Brasil para cá. Aqui, o fisioterapeuta na UTI ele é mais motor, não trabalha a parte respiratória. Quem faz isso é um outro profissional chamado Respiratory Therapist. Você tem que fazer uma outra faculdade para realmente trabalhar no ventilador, aspiração, isso e tal. O fisioterapeuta na UTI, ele parte mais na parte motora mesmo. Então, para mim, Giovanni, eu acho que a gente, às vezes, é um pouquinho até melhor. A gente tem mais esse negócio de humanização, eu sinto, sabe? Perfeito. Então, eu acho que o nosso currículo está muito similar, muito mesmo. Falando mesmo de, tipo assim, das matérias que eu fiz. Eu lembro que eu vi e falei, gente, eu estudei isso, mas é isso. Então, para mim, é muito, muito igual. Só voltando um pouquinho, Gi, a Nani fez uma pergunta se tem um limite de vezes para fazer essa prova. Assim, porque aqui é por estado. Então, eu vou ser fisioterapeuta no estado do Colorado. Se eu quiser ir para Flórida, eu tenho que fazer um adendo no meu processo para ir para Flórida. E isso é para qualquer um. Então, aqui é por estado. Então, pelo que eu sei, por estado você pode fazer até 6 vezes. E você não pode tirar menos que 400. Se você tirar menos que 400, você já não pode fazer mais. Entendi. Então vamos supor que você queira agora ir para a Califórnia. Aí eu tenho que fazer as adequações da Califórnia, que eu sei que tem que ter um TOEFL mínimo, que tem que ter uma hora de estágio um pouco maior. Então, que são alguns estados, a Georgia, a Califórnia, o Texas, são estados que são mais complicadinhos de... Bom saber, galera. Texas, usar bota e chapelão e não ter a temperatura mais gostosa, talvez não vai rolar. Mas vamos lá, Gi. E autonomia? Só uma coisinha antes, só para completar do que você falou, é igual e tudo mais. Na Kent State, quando a gente foi, quando eu fui fazer aula presencial, o professor, ele deu, a Suzy vai amar isso, e ela sabe. O professor, ele deu o reba pra gente fazer. Então, ele deu, aí eu vi isso, eu tive estágio, eu fiz rapidinho, aí eu falei, professor, terminei. Aí ele olhou pra minha cara, como assim você terminou? Eu falei, sim. Ele falou, você sabe fazer isso? Eu falei, sei, eu tive um estágio só de saúde do trabalhador, eu tive uma matéria só de saúde do trabalhador. Ele falou, eu não acredito, eu dei isso daqui como um desafio para vocês, porque eu sei que ninguém ia saber fazer. A gente não tem isso durante a faculdade. Aí foi muito engraçado, porque eu comecei a ajudar as outras pessoas a explicar como é que fazia. Aí eu fiquei me achando, eu falei... Vocês não tiveram a Suzy como professora, né, querido? Aí, Suzy! Tá vendo? Já ela vai colocar os corações aqui, ó. Aí, tira falando. Já a Suzy fala também. Exato. Muito bom, Gi. Eu acho que isso assim, é bom pra gente. É muito bom. Como Fisiomac.
é bom também para os fisioterapeutas que estão assistindo as importâncias, né? Vamos valorizar o currículo brasileiro. Porque às vezes a gente fala, nossa, por que eu tenho que fazer isso, fazer conta e tem que fazer... Gente, absorvam tudo, não reclamem de nada. Vocês vão usar o dia isso na vida de vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Autonomia, Gi. Lembra toda a nossa conversa. O físio brasileiro é autônomo. E aí nos Estados Unidos, como é que é? Aqui também, assim, só um adendo, eu fiz um estágio porque eu quis observatório ano passado de 6 meses numa clínica aqui. E eu achei, assim, foi uma experiência maravilhosa porque eu pude aprender um pouco a como é a físio, né? E, assim, todos os pacientes, os fisioterapeutas, enfim, todo mundo sempre foi muito solícito comigo, sempre querendo me ensinar. E eu tava morrendo de medo. Meu inglês não tava muito bom na época. Eu falei, meu Deus, eu vou passar uma vergonha. Mas não, eles, assim, foram maravilhosos. E lá eu pude ver mais ou menos como é que funciona. Aqui, pelo que eu estava lendo, a gente tem 50 estados dentro dos Estados Unidos. 22 estados, o fisioterapeuta, ele não precisa, por exemplo, a pessoa, por exemplo, eu quero ir na fisioterapia. Eu não preciso de encaminhamento médico para ir para fisioterapia. Eu simplesmente posso ir lá, eu tô com uma dor na lombar, posso marcar uma sessão? Ok, não tem problema. O fisioterapeuta aqui, ele é um doutor, então ele é capaz de te avaliar, de pedir exames de imagem, de traçar um plano de tratamento para você. Então, você não precisa de encaminhamento. Mas isso não são em todos os estados. O estado que eu tô ainda precisa do encaminhamento, mas a físio me falou que, tipo assim, logo isso vai acabar aqui no Colorado. Então, o fisioterapeuta ele é bem autônomo aqui, eu percebo. E uma coisa muito legal que, assim, que a gente tem aqui, que é bem diferente do Brasil, a gente tem o fisioterapeuta assistente e o fisioterapeuta técnico. O que é isso? O fisioterapeuta, ele vai avaliar, fazer a avaliação do paciente, ele vai traçar o plano de tratamento e ele que vai fazer a alta do paciente. O fisioterapeuta assistente, ele tem também, para você ser esse tipo de fisioterapeuta, você também tem que passar numa prova. Ele vai fazer a parte dos exercícios. Então, o fisioterapeuta falou, você vai fazer tal exercício. O fisioterapeuta fica observando, supervisionando, e o assistente vai lá fazer os exercícios. E, por fim, a gente tem o fisioterapeuta técnico. Esse fisioterapeuta técnico, o que ele faz? A pessoa chegou, o paciente chegou, ele traz até o fisioterapeuta, ele limpa a maca, ele traz os equipamentos, ele faz, por exemplo, depois da sessão, o paciente quer fazer uma compressa, ele que vai colocar. Então, a gente tem isso que eu acho bem legal, essas 3 vertentes aí da fisioterapia, né? Então, é bem interessante, eu gosto muito. Isso é diferente, né? No Brasil, a gente tinha, até no início da fisioterapia, né? Lá atrás, a gente tinha o técnico, né? Só que, até porque antigamente o curso era técnico no Brasil e depois ele se tornou ensino superior, né? Lígia, que dá Fundamentos da Fisioterapia, fala bastante disso, né? Não preciso nem falar, todo mundo já sabe. Mas aqui no Brasil a gente já não tem mais esse profissional técnico, fisioterapeuta, né? É totalmente independente nessa atividade. Mas é interessante, porque se a gente for pensar no fluxo de atendimento... Isso. Na clínica que eu tava, eles não tinham assistente. Então, eu nunca presenciei como é que é o assistente. Porém, eles tinham o técnico, então eu via muito essa dinâmica. Então, era mais ou menos 45 minutos, físio e paciente, né? E uma coisa que, assim, pelo menos na clínica que eu tava, né? Eles nunca paravam. Se paciente faltava, você já encaixava outro paciente, que é a gente entra naquele negócio de como a população americana valoriza a fisioterapia. Eu fiquei chocada. Assim, e não só de, tipo assim, não faltar e tudo mais, mas assim, em querer aprender. Então, tinha paciente que chegava e falava, eu fiz esse exercício que você me falou para fisioterapeuta em casa, aí eu li um artigo falando isso, eu falei assim,
Oi? Ele lê um artigo. Ele lê um artigo. Então, eles tinham essa sede do melhorar. Então, o que vinha, eu quero fazer. E a mesma coisa, puxando um pouco aí de sardinha para a saúde da mulher, nessa clínica a gente tinha 2 físios de saúde da mulher, sendo uma delas de homem e mulher. Sim. No Brasil, a gente, pelo menos, né, na minha época, não era, né, tão... a gente tem um tabu muito grande com físio de saúde da mulher. E aqui, você vê que não. A fisioterapeuta, eu lembro que era em agosto, ela não tinha vaga, as 2, até novembro. E assim, tá aí, gente, não tem vaga até novembro, agenda lotada. E a gente via população, assim, de todas as idades. Eu via menina de 18 anos, de 30, de 40, de 60, de 70 anos. Então, não tinha esse tabu, né? Que, se Deus quiser, logo, logo a gente já tá quebrando no Brasil. Mas é muito interessante, né? Porque eu falei, caramba, como eles querem, né? Eles têm sede do melhorar. E aqui no Mas eu acho que isso também, Gi, é muito do que a gente tem discutido essa semana. Que assim, o Brasil, ele tem ainda aquela cultura do fisioterapeuta sarar as minhas dores, né? Melhorar as minhas dores. Ele não tem muito aquela coisa da coparticipação. Exatamente. O que a gente já vê fora. Essa discussão tem sido falada desde segunda-feira com o professor Sérgio, com a professora Edeli, com a físio Edeli, com a professora Camila. Então, isso tem sido discutido, essa diferença, essa grande diferença, né? E eu acho que é algo que a gente precisa pensar, até mesmo, talvez, será que não parte da gente, nós fisioterapeutas, mudar um pouco o pensar do paciente, né? Então, a forma do paciente ser mais autônomo também, né? A Etrelógico fez uma pergunta, Sim, se tem fisioquático. Com certeza, tanto é que eu estava vendo umas... Eu sempre fico dando uma olhada em ofertas de emprego de físio aqui, que assim, é toda hora, você vê fisioterapeuta, e aí tinha 2 lá de fisioterapia aquática. Aí eu falei, esse Etrinha aí. E eu também, eu até mandei uma mensagem para ela, eu estava estudando sobre, eu falei, eu tô lembrando da Etra exatamente falando do Batmanzinho que ela fala, né, que é o flutuadorzinho. Aqui, Etra, eu mandei para ela, então é muito legal. Eu falo que eu lembro dos professores, eu estudando, eu lembro Marcelo falando da gasometria, eu estudando, eu falei, gente, eu lembro como se fosse ontem do Marcelo explicando a gasometria. Então, legal, assim, muito legal, é muito legal. Que legal, que devolutiva boa. Gi, eu acho que você já falou uma parte do modelo, né, da diferença do modelo biomédico. Eu acho que isso a gente até já falou, né, que é muito semelhante, só tem essa diferença particular na terapia respiratória, né, no terapeuta respiratório. Terapeuta respiratório. Eu acho que isso. Agora, ainda um pouco, quer falar mais alguma coisa, Gi, em relação a isso? Não, eu só vi que perguntaram assim, falaram em relação a por que dá valorização, foi até a Nani falou, porque é caro. Isso. Que aí entra no que a gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar de finanças, gente. A gente bolou já, você acha que não? Deixa eu ver aqui, eu acho que a Nani falou de que é caro. Você tem físio no esporte, como que é o mercado de trabalho? Eu acho que a físio no esporte aqui é a number one, é a número 1. Principalmente aqui no Colorado, ele é um estado de pessoas que, assim, se exercitam demais. Assim, você vai no verão, nos lugares, tipo, parques e tudo, mas tem gente jogando vôlei, tem gente jogando futebol, tem gente... Assim, é um estado que o pessoal se exercita e a gente tem montanhas aqui. Então, o que acontece? Legal. No inverno, o pessoal ama esquiar e snowboard. Então, que eu falo que até a físio brincou, que a época que mais eles tratam é inverno, porque tem um monte de gente machucada. E no verão, tem as trilhas para fazer. Então, o pessoal é muito ativo aqui. Então, eu falo que a fisioterapia... Toda a área da físio é bem legal aqui, a gente vê, mas a físio no esporte, ortopedia, talvez a gente vê um pouquinho mais no estado que eu tô. Tá. Hoje, a Camila, professora de Ressurreição, tá perguntando a respeito de primeiros socorros. Sim. Como é que é aí? Tanto é que eu fiz um curso aqui eles falam de Basic Life Support, que é tipo primeiros socorros, só para eu ter um certificado daqui. E é exatamente igual às aulinhas da Camilona.
tudo, dos bonecos, enfim, foi muito legal. Foram 2 dias, assim, a gente teve a parte teórica no computador e aí os outros 2 dias a gente foi lá presencial. E muito, muito igual às aulas da Camilona. Eu amei, amei, amei. Então, essa fase inicial aí da adequação, Gi, eu acho que você não teve tanta dificuldade, né? Pensando Não. assim, que muita coisa você. Era a barreira da língua, mas você estava aprendendo e aí você foi caminhando. Eu falo que a única matéria que tipo assim, me deixou mais. Meu Deus, foi a matéria do. A gente tem a matéria com a Lígia da história da fisioterapia no Brasil, foi aqui, a história da fisioterapia dos Estados Unidos. Que aí muda, né? Com leis daqui, então pra mim foi a matéria mais chata e pegou no meu pé. Mas só, o resto. Porque história, né? A tua história era brasileira, você tem que transformar em história americana, daí já dificultou a vida, né, Gi? Exato. Gi, a gente tem ainda tempo, amor, então bora lá. Opa, e a profissão do fisioterapeuta nos Estados Unidos? Você falou, né, e até a Nani, né, também intensificou a fala que o fisioterapeuta ele é extremamente valorizado nos Estados Unidos. E como é que é visto o fisioterapeuta brasileiro dentro dessa comunidade americana? Como que é esse desenrolar? Assim, eu achei, né, minha opinião, que a gente teria um pouco de preconceito, eles teriam um pouco de preconceito com a gente. Porque a gente tem aquele sotaque, né, quando a gente fala inglês. Enfim, tem coisas que eu ainda estou aprendendo a como falar. Então, isso era um dos meus maiores medos no estágio observatório. Só que, assim, foi o oposto. E eles super legais. Assim, às vezes eu não conseguia falar, tipo assim, o que eu queria expressar, aí eu tentava meio que aí ela falava, isso aqui, eu falei, isso! E eu já tenho amigas que exercem a fisioterapia, elas já têm a licença, elas já passaram na prova. E elas falaram assim, Gi, nunca, até agora não sofri nenhum preconceito. Aquele negócio. Sempre vai ter 1, 2, 3 pessoas que vão te olhar, mas, nossa, será que ela é capaz mesmo? Mas eu nunca, pelo menos meus amigos nunca passaram por isso, que já tem a licença. Então, eu não vejo nem esse tipo de preconceito. E eu quebrei isso a partir do momento que eu fui lá e vi o estágio. Que eu fiz o estágio. Entendi, que legal. E Gi, qual que é o veículo de comunicação? Tem algum veículo, por exemplo, depois você monta o seu consultório, aí você faz uma divulgação, existe algum veículo de marketing que você pode divulgar, talvez, para a comunidade brasileira, que eu acho que acaba tendo uma afinidade para a comunidade americana, enfim, algum tipo de divulgação do seu trabalho? Bom, em relação vou explicar só a comunidade brasileira. Eu tenho amigas aqui, elas criaram uma plataforma que chama Pro Network. Dentro dessa plataforma, elas colocam, a gente vai ter perfis de profissionais brasileiros nos Estados Unidos inteiro. Então, por exemplo, assim que eu tiver a minha licença, eu vou lá, crio o meu perfil, falo, Giovana Regra, fisioterapeuta graduada tal, fez curso tal, já tem a licença no Colorado. Então, por exemplo, você que é uma fisioterapeuta no Colorado. Aí você vai lá nessa plataforma, vai colocar fisioterapeuta no Colorado e ela te mostra todas as opções que você vai ter e aí você vê qual que você se simpatiza mais. Então, eu acho que essa plataforma que essas meninas criaram, que é sensacional, vai ajudar muito a comunidade brasileira a encontrar profissionais brasileiros. E não só profissionais da área da saúde, cabeleireiro, maquiador, que legal! É muito bacana. E é um meio muito fácil, né? A internet, a mídia social agora, é o jeito mais fácil deles saberem do teu trabalho. Então, com certeza. Eu já tô aí nessa plataforma, mas como doula, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Mas assim que eu tiver a licença, eu também entro como fisioterapeuta. Gi, as perguntas estão assim. Eu vi. E quanto ganha o fisioterapeuta? Gente, curiosa. A gente tava fazendo para segurar a galerinha. Não, eu falo quanto que ganha o fisioterapeuta nos Estados Unidos? Ninguém tem que almoçar antes do meio-dia, só depois do meio-dia. E aí, Gi, quanto que ganha? Vamos lá.
Conta pra gente. Aqui acontece a mesma coisa, é por estado. Então eu vou falar do estado que eu tô, que é o Colorado, que ontem eu tava fazendo umas pesquisas. Bom, o salário inicial, aqui eles falam muito em anual. Então, salário anual ou por hora, né? Então, o salário anual de um recém-graduado aqui no Colorado, eles falam que é mais ou menos 82 mil dólares anual, que dá 410 mil reais anual. A média, se você já tem um pouquinho mais de formado, a média já sobe para 88 mil dólares, que é 440 mil reais anual. E por fim, se você já tem uma especialização, já tem sei lá, mestrado, já sobe para quase 100 mil. De 95 a 100 mil dólares anual. Então, mas o que vocês têm que pensar? Eu vou ganhar em dólar. Então, eu não vou ganhar 440 mil reais. Eu vou ganhar 88 mil dólares. Só que o custo de vida é caro, tá todo mundo falando que você tá rica. O custo de vida é o mesmo, é equivalente. É equivalente, né, gente? Exato, é equivalente. Então, aqui no Colorado, a gente não é tão caro, a gente fala que o único defeitinho é caro. Para comprar casa, apartamento já é um pouco mais alto do que os lugares dos outros estados. Mas é basicamente isso. E também, se você, por exemplo, em relação ao por hora, se você já tem um pouco mais de experiência e tudo mais, eu vi números de 80 dólares por hora, mais ou menos, você pode ganhar. Tá, legal. Gi, a gente está caminhando para o nosso fim, amore. E a cereja do bolo, o que você está fazendo agora, Gi? Me conta um pouquinho da tua experiência agora. Bom, como vocês sabem, eu estou estudando demais, né, para essa prova, que estou cruzando meus dedos, que eu quero muito tentar passar de primeira, mas a gente sabe que é difícil, etc, enfim. E eu tenho amigos maravilhosos do Brasil inteiro, que a gente estuda junto, enfim, é incrível. Eu falo que esse processo me deu muitos amigos, e amigos, assim, eu tenho a Fer, ela dá aula na USP na área de saúde da mulher. Ela é maravilhosa. Eu tenho a Angélica, eu tenho a Amanda, eu tenho a Mona, eu tenho tantas amigas, assim, e várias áreas. Então, isso é maravilhoso. Então, enquanto eu estou estudando, eu pensei, né? O que eu poderia fazer, trabalhar de uma maneira que eu tivesse em contato com pessoas e na área que eu gosto, que eu amo, que é saúde da mulher. Me desculpa, gente. E aí foi... Cereja sim, pra falar nada de cereja. Lógico que é. Cereja do bolo, saúde da mulher. E aí eu encontrei sobre a doula. Aqui no Brasil tá ganhando nome agora, que é sensacional. E aqui já tem faz muito tempo. Então, ano passado, eu fiz o curso de doula durante o trabalho de parto e doula no pós-parto. A doula, a gente fala que ela dá um suporte físico e emocional para a mãe. Então, a gente não vai fazer o parto, não. A gente não pode. A professora, né, do curso ensina métodos de relaxamento, de exercícios para ajudar na dilatação, para diminuição de dor, eu falo que para ter alguém ali, a mãe, por mais que a gente já tenha, né, o pai, é bom você ter uma pessoa extra ali que pode cuidar também de você. E essa semana passada eu tive a minha primeira experiência como doula, que foi assim, sem palavras, foi maravilhoso. Fiquei junto com a Gi, né, que eu sou curiosa. Aí eu ficava, Gisela, 2 centímetros de dilatação, Gisela, 5 centímetros. Aí foi assim, foi muito legal. A equipe de enfermagem, o médico me respeitaram demais. Eu falo que eu tava com um pouco também de medo, de receio, mas a enfermeira falava, e aí, o que você quer fazer? Qual posição você acha que é melhor a gente colocar? Porque ela já tinha tomado a epidural, aí ela tinha que ficar mais restrita. Então ela falava, qual que você acha melhor? E eu falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela falou, que legal, excelente, vamos sim.
Então, ai, Gi, legal. eu achei Legal, Gi, o nosso tempo tá apertadíssimo. Já tô me avisando aqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, eu sou ansiosa. Gi, o Covid atrapalhou seus sonhos? Atrapalhou alguma coisa da sua trajetória? Ó, atrapalhou um pouquinho, sim. Duas coisas. Porque, em relação à doula, já era para ser meu terceiro parto. Só que os 2 primeiros partos eu não pude, porque só podia um acompanhante. Então, eu só acompanhei as mães. E outra coisa assim que saiu a minha permissão de trabalho, foi assim que começou a quarentena aqui. Clínicas de físio fecharam, que eu queria muito aplicar para fisioterapeuta técnico. Que isso já me dá um pezinho na clínica, porque assim que eu tiver minha licença, quem sabe eles poderiam me contratar. Então, agora que está abrindo as clínicas de novo e tudo mais, que eu comecei a mandar meu currículo novamente para eles. Então, eu falo que o Covid deu uma atrapalhadinha, né, nessa parte. Foi nisso. E só uma coisinha de rapidinho que a gente pulou, só para falar que nem tudo são flores aqui, para vocês acham que é mil maravilhas, não é. O sistema de saúde aqui é muito caro, gente. Se você não tem um convênio, se você não tem dinheiro, meu Deus. A gente tem que agradecer o SUS que a gente tem aí no Brasil. Era a pergunta, a gente pulou mesmo. A gente pulou, mas eu precisava falar nisso. Porque aqui o fisioterapeuta atende por convênio e atende particular também. Se, por exemplo, quebrei meu pé, não tenho convênio, não tenho e vou para o hospital. Se eu ficar 2 dias internada, a minha conta vai vir mais de $20 mil. Então, é caro. É caro. Então, agradeçam ao nosso SUS que a gente tem aí, porque a gente não tem um meio igual aqui, entendeu? Ou você tem um convênio muito bom, ou o governo tem alguns programas que eles falam que são programas de desconto, outro que ele fala que é o Medicaid, mas geralmente isso são já para os americanos. Para a gente que é imigrante, é muito caro. Então, só queria falar isso também. Obrigada, Gi. Ana, sua pergunta eu vou encaminhar depois para a Gi, tá bom? Porque a gente não tem mais tempo, estamos já no gargalo. Gi, adorei nosso encontro. Na verdade, a gente se encontra muito, tá, gente? Mas foi muito bom, né? Esse encontro televisionado, todo mundo assistindo. Agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com você esses minutos, essas horas, essa hora, né? Agradeço a oportunidade, a tua disponibilidade de tempo. Te desejo muito sucesso. Principalmente, né, na fisiopélvica, óbvio, mas na sua vida mesmo. Eu acho que você é uma batalhadora, uma vencedora. Obrigada. Se você quiser deixar o último recado para a galerinha, eles são todos ouvidos. Com certeza. Então, gente, primeiro, mais uma vez, obrigada por esse convite, para eu compartilhar um pouquinho da minha experiência. Se vocês quiserem, podem me chamar no privado, que eu vou mandar meus áudios de 10 minutos explicando, que eu sempre faço isso. Mas a minha mensagem pessoal que ainda está, né, na faculdade, seja no Mackenzie, não sei se tem algumas pessoas olhando essa live de outras faculdades também, vai com tudo nas pesquisas, na extensão, em tudo que a faculdade te oferece, vai. Porque isso vai fazer total diferença tanto se você quiser ir para o exterior, ou se você quiser ficar no Brasil mesmo. A pessoa, né, olha, né, com outros olhos os alunos que sempre foram ativos na faculdade. Eles colocam, nossa, essa pessoa ela foi super ativa, ela é bem responsável. Então, o meu conselho é esse. Absorvam tudo que esses professores falam para vocês, porque eles são maravilhosos, eu não tenho, de novo, o que reclamar. E corram atrás dos seus sonhos, igual eu, tô aqui, gente, me matando, estudando, acordo 6 horas para estudar, depois vou trabalhar, depois acordo, faço videochamada com meus amigos, estudando. Então, corram, não desistam. A fisioterapia é uma profissão linda e ela precisa de pessoas que se importem com o próximo, que queiram aprender, que tragam coisas novas para o paciente, não fica naquela mesmice, sabe? Vai, lê artigo em inglês, português e cai de cabeça mesmo. E cai na vida. E cai na vida. Gente,
Muito obrigada pela audiência de vocês. Nossa, quem não conseguiu amei. assistir inteiro, vai lá na Fisiomac e assista inteiro essa live. Foi muito boa, Exato. Gi. Você sabe que eu te amo, né? É, Fica com Deus. Um beijo, Tudo gente. de bom, amore. Tchau, gente. tchau, Muito gente. obrigada pela audiência, viu? Obrigada. Amanhã tem mais, É, pessoal. amanhã é o último dia. Mais. Venham aqui que vai ser Amanhã sensacional. nós iremos para a Alemanha, Olha, tá? Com tá muito o chique, né? fisioterapeuta Andrei Rosanskis e o professor Marcelo na moderação. Gente, não deixem de seguir. É o nosso último dia de live, tá? Beijo, Beijinho, pessoal. gente. E eu fiquei até quase meio-dia. Eu combinei com o Facebook, entendeu? Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, Tchau, obrigada, tchau. Gi. Imagina, Tudo de obrigada bom. eu. Beijinhos.